Fala pessoal, Thiago falando, começando mais uma série aqui para o canal. Dessa vez a ideia é ir para o Uruguai. Acompanhe o roteiro aí que daqui a pouco eu volto para mostrar um pouco mais sobre a moto e as coisas que eu vou levar. Esta é uma viagem solo que saí de São Paulo com o objetivo de dar a volta completa no Uruguai. A primeira parada foi em Foz do Iguaçu para comprar uma câmera extra no Paraguai. Depois segui para o sul do Brasil, passando por Derrubadas, onde fica o Salto do Iacumã. Continuando a viagem, fui para Bagé, onde iniciei uma rota de fronteira. Percorri a linha de fronteira Brasil-Uruguai por estradas de terra até chegar em Santana do Livramento. Depois segui pela linha de fronteira até passar pelo Rincão das Artigas, região de disputa entre Brasil e Uruguai, e finalizei o dia em Bela União. Antes de ir para o sul do Uruguai, passei pela Ilha Brasileira, uma outra região de disputa entre os dois países. Depois desci para Mercedes, passei por Colônia do Sacramento, Montevidéu, Piriápolis, Punta del Este até chegar em Chuí. Para finalizar a volta completa, passei em Jaguarão e saí do Uruguai por Aceguá, iniciando a volta para São Paulo. Antes passando pelas Serras Gaúchas e Catarinenses, inclusive acampei em Urubici, no camping do Alfredo Souza do canal Diário de Motochileiro. Foram 5.893 quilômetros em 17 dias. Viram aí que bacana? Então vamos lá, como de praxe aqui nos meus vídeos, no primeiro episódio eu mostro a moto, né? Tem muita gente que está chegando agora no canal e não sabe qual é a moto que eu viajo. A moto é essa daqui, ó, uma F800 GS Adventure 2017. Eu vou mostrar a quilometragem dela aqui para vocês. Aqui um pouco da bagagem. O motor está com 90.973 quilômetros. E ela tá aqui, ó, quase pronta para pegar a estrada. Ontem eu comecei a trocar o óleo, aí eu descobri que eu tava sem filtro de óleo, fui terminar só hoje. Então, para quem pergunta, o óleo que eu tô usando agora é esse aqui, ó, o Gulf 10W40 e o filtro da Mali. Bom, desses 90 mil quilômetros, aproximadamente 50 mil quilômetros eu rodei com óleo 15W50 e uns 40 mil quilômetros com óleo 10W40. Eu uso do Castrol, Motul e esse Gulf aí que já é a segunda vez que eu vou utilizar. Isso não é uma recomendação, é o que eu faço. Estou mostrando como que eu uso a moto. Nunca me deu problema, ainda não troquei a engrenagem de bomba de óleo. Logo, mas daqui a alguns quilômetros eu vou trocar a engrenagem da bomba de óleo lá na Pio Motorrad, lá em Catanduva, o meu mecânico de confiança. Então para essa viagem aqui eu vou usar esse capacete, o LS2 Valiant. Mostrei ele para vocês aí num vídeo no passado. Vou levar também o Spot Gen 3, que é um rastreador via satélite. Se você precisar de ajuda, você tem essa opção de apertar o SOS e a empresa manda um sinal dizendo que você precisa de ajuda na localização que você está, seja para o bombeiro ou para a polícia. E também você pode entregar o link do seu aparelho para os seus familiares e ele vai mandando um ponto no mapa a cada 5 minutos para os seus familiares aí ficarem despreocupados com você. Esse modelo já está desatualizado, hoje já tem equipamentos mais novos da Spot. Se você tiver interesse é só entrar no site da Spot que você consegue ver aí os planos e os aparelhos que tem. Vamos lá, de equipamentos de filmagem eu vou mostrar no episódio que vem porque eu tenho que adquirir mais uma câmera. Então por enquanto a câmera que eu uso é a Osmo Action. Vou continuar usando ela, mas vou adquirir mais uma para poder melhorar as gravações para vocês. O drone que eu uso é esse daqui, ó, vem nessa bolsinha. É o DJI Mini 2, vem com 3 baterias. Eu levo também esse tripé pequeno para ajudar aí a fazer algumas filmagens no momento que eu estiver fazendo acampamento. Levo essa caixa aqui, um canivetinho, ajuda para alguma coisa. Levo essa caixa com algumas peças, pessoal. Tem gente que não concorda em levar tanta coisa assim, mas ó, de equipamento para mecânica da moto e peça reserva, são esses dois equipamentos aqui. Então aqui dentro dessa caixa aqui que eu tenho câmara de ar, que já ocupa um bom espaço, câmara traseira, câmara dianteira, rolamento, o compressor que funciona junto com esse power bank aqui, ó,
comprei pelo AliExpress. Tem lanterna também e essas entradas aqui. Então esse compressor ele é ligado nessa bateria e você consegue encher o pneu. Coloco tudo isso aqui, levo também aqui um refil de bomba de gasolina, porque essa moto existe o relato de poder dar esse problema, né? Então eu levo tudo isso daqui aqui. É necessário levar? Não, mas no meu caso eu tenho tempo limitado. Se a moto quebrar em algum lugar de onde eu estiver viajando, provavelmente eu vou conseguir arrumar, só que vai demorar para chegar peça, para conseguir peça. Então eu levando essas peças que já tem o histórico de quebrar na F800, se acontecer é muito mais rápido de eu conseguir solucionar o problema e continuar a viagem. E aí de ferramenta eu levo essa bolsinha aqui, ó. Já montei um kitzinho com as principais chaves. Aqui também tem algumas coisas, ó, umas chaves, uns soquetes. Eu enrolo isso daqui, fica bem compacto. E aí de ferramenta que eu levo para a moto é isso daqui, ó. Coloco tudo dentro do saco estanque, desse saco estanque amarelo aqui, ó, da Moto Wolf de 90 litros, que eu comprei pelo AliExpress. Nem lembro mais o preço, já faz tempo que eu uso ele. E aí eu fico com essa parte de ferramenta aqui sem atrapalhar muito no peso, na distribuição de peso da moto, porque vai aqui no lugar da garupa. Aqui eu tô levando a barraca da Aztec que eu tenho. Vou levar também os equipamentos de camping, ó. Aqui tem um kitzinho de primeiros socorros que eu deixo no baú. Aqui é o saco de dormir. Aqui é uma coberta, porque esse saco de dormir não é para muito frio, então coloquei uma coberta aqui. O kitzinho de gás, né, fogareiro. Um refilzinho de gás, aqui a cadeira. O colchão que eu uso, inflável, 4Class. Aqui panela, sabão em pó, omo, os talheres. E aqui tem uns travesseiros aí, infláveis. Vou mostrar aqui o bauleto, ó, da Give. Levo aqui um cabo de embreagem, uma espátula grande, porque trocar o pneu com a espátula pequena é praticamente missão impossível. E aqui um frasquinho com óleo 90 que eu vou lubrificando a corrente. Vou levar também nessa viagem um pneu reserva, porque provavelmente esse pneu que eu estou usando aqui não vai ser suficiente para fazer toda a viagem, e ele tá com meia vida. Vou levar esse aqui, caso não dê para terminar com o que tá na moto, eu coloco esse. Aqui tem uma bombinha de ar manual, caso a eletrônica dê problema. Então sobre o pneu, vou usar aqui na dianteira, que já estava na moto, o Mitas E07. Aqui atrás tá o Mitas E07+, e tô levando aqui sobressalente um Caro 3. Aqui tá a mala tanque que eu uso, muitos me perguntam, é a mesma mala tanque que eu usava na GS 650, ó. Ela é da Gift. É essa que eu uso, eu só adaptei as cordinhas aqui, ó, que ela é presa com corda, com essas tiras. Aí eu levo aqui também esse chicote, que eu fiz uma adaptação no cabo. Esse cabo aqui é o cabo que alimenta o GPS, que é o Garmin Zumo 350LM. Eu tenho duas saídas aqui do cabo, que eu ligo esse chicote, e aí eu tenho um carregador USB que fica aqui dentro da mala tanque, se eu precisar carregar alguma coisa aí durante a viagem, né, na estrada. E uma outra coisa importantíssima que eu não deixo de fazer nas minhas viagens é o seguro viagem. Seguro viagem é diferente de seguro saúde. Então eu faço em todas as viagens que eu faço, e o único seguro que eu encontrei quando eu fiz a pesquisa que cobre viagem de moto é o seguro da Vitalcard. Então se você quiser fazer uma viagem com tranquilidade, com segurança, não se esqueça de fazer o seguro viagem, tá bom, pessoal? E como eu já falei em episódios anteriores, eu não ando com essa moto aqui em São Paulo. Então ela já está exatamente há 2 meses parada. Fiz a troca do óleo, tiro o cabo negativo quando ela fica parada para não descarregar a bateria. Pluguei o cabo, troquei o óleo. É só virar a chave aqui, ó. Bater a partida que a motoca funciona. Então eu vou arrumar as coisas aqui e amanhã cedo partir para Foz do Iguaçu. E partiu
Foz do Iguaçu, se assim Deus permitir. E que Ele abençoe aí essa viagem do início ao fim. Que eu possa aproveitar e trazer aí boas imagens para vocês. Diminuir o radar aqui, né? Por causa do radar. Bora lá! Diretamente de São Paulo, terra da garoa, 5h45 da manhã de uma quarta-feira. Um feriado aqui em São Paulo. Começando aí mais essa viagem para o Uruguai, que foi um país que eu já visitei. Foi o primeiro país que eu visitei, né? O primeiro lugar fora do Brasil que eu percorri de moto. Isso em 2014. Mas eu não sabia gravar direito. Não que hoje eu saiba, né? Mas pelo menos tem um microfone para ir narrando algumas coisas para vocês. Vamos lá, tava com saudade de fazer 1000 quilômetros num dia, né? Isso se tudo der certo. A moto esportiva, os caras andam com medo. Ó. Placa tampada que é para correr e não pegar radar. O cara tá mais devagar que eu com a Lander aqui, caramba. Vamos buscar a esportiva? Então é isso, pessoal. Vou sair aqui da zona aqui central de São Paulo. Quando eu estiver na estrada eu volto para falar um pouco mais aí com vocês. Adivinhem a previsão do tempo de hoje? Vou deixar para vocês colocarem aí nos comentários. O tempo tá bacana aí atrás, né? Dia amanhecendo. Agora olha aqui para frente. Será que nós vamos ter que pôr capa de chuva? Só rodei 130 quilômetros. Eu vou me antecipar, parar aqui nesse posto, já colocar a capa. São 7 horas da manhã. Olha como esse céu tá preto. Vou colocar a capa aqui com calma para não ter que parar na beira da estrada aí depois na correria para colocar a capa de chuva. Ainda tem que tirar a câmera, né? O microfone da câmera, então eu não consigo narrar. Caraca. Que errado, tão feio, né? Bora lá. A chuva forte deu uma trégua aqui. Parei para abastecer. Ganhei um café expresso, aproveitei e já comi um pedaço de torta. Já rodei 320 quilômetros. Agora são 9h40 da manhã. Coloquei o microfone, mas se começar a garoar mais forte eu vou ter que tirar de novo. No primeiro dia da minha viagem, geralmente eu faço essa quilometragem longa, né, de 1000 quilômetros. O que eu faço? Eu compro uma torta de frango, divido em 4 pedaços. E aí eu vou comendo a cada parada, eu como um pedaço para poder tocar esses 1000 quilômetros aí sem ter que ficar parando muito para almoçar, para comer. Então eu paro para abastecer, já como um pedacinho de torta e sigo. E 1000 quilômetros você tem que se preparar psicologicamente para fazer, né? Num dia. Principalmente aí, se você já está alguns dias na estrada,
se torna mais cansativo ainda. Nas minhas viagens, geralmente o primeiro dia é uma tocada aí de aproximadamente 1000 quilômetros. E por que eu faço isso? Porque eu tenho tempo limitado. Essa viagem, por exemplo, eu tenho 18 dias para concluir. Então eu faço um roteiro de uns 16 dias, deixo aí uma folga, né, uma margem, se acontecer alguma coisa e tal. E aí eu tenho que dar essas pernadas longas para poder chegar num lugar e aproveitar com mais tranquilidade, sem ficar rodando muito todos os dias. Então já coloco esse dia para estourar e aí provavelmente algum dia da volta. E aproveitando para falar, e tem muita gente que me fala nos meus vídeos: ah, mas você passou num lugar que era pertinho de um atrativo turístico muito legal e não foi lá conhecer. Mas infelizmente é a limitação do tempo. Eu tenho que escolher os lugares que eu vou visitar durante a viagem. Eu não tenho um tempo muito longo para fazer as viagens que eu escolho, né? E outra coisa, pessoal, que muita gente me pergunta é quem que me patrocina para fazer as viagens. Na verdade, eu não tenho patrocínio nenhum. Os únicos que me ajudam são vocês que assistem os vídeos, que comentam, compartilham, deixam um like aí no vídeo. E isso ajuda aí o canal a crescer e o YouTube acaba me recompensando um pouco. Eu já consigo ajudar no valor da viagem. Mas não tenho patrocínio. O que às vezes acontece é alguma parceria. Por exemplo, a LS2 me mandou esse capacete bacana para aparecer aqui no canal para vocês. E me ajuda, né? Porque o meu capacete estava quebrado e eles me forneceram esse capacete top aqui, ó, com pinlock escamoteável, que vai me ajudar bastante aí durante as próximas viagens. E se você quiser ajudar o canal de uma forma, seria se tornando membro do canal. O que eu disponibilizo para os membros do canal? Todos os episódios das viagens que eu faço, eu disponibilizo antecipadamente para os membros do canal. Então provavelmente você que está assistindo esse vídeo, se quiser assistir todos os episódios dessa viagem atual que eu estou fazendo, é só se tornar membro. Você vai me ajudar e vai poder aí assistir todos os vídeos a hora que você bem entender. Olha quem voltou! A chuva! Viagem do Thiago tem que ter chuva, né? Thiago e chuva é quase um pleonasmo. Igual falar, sobe lá em cima, desce lá embaixo. Thiago, chuva. Mas vamos que vamos, tem capa de chuva pra isso. Não sou de açúcar. E aí, quando vocês rodam aí longas distâncias, vocês gostam de ouvir uma música? Eu sei que andar de moto é legal para pensar na vida, tudo mais, mas eu confesso que acima aí de 500 quilômetros é muito tempo para ficar pensando na vida, né? Igual hoje, eu vou rodar de 10 a 12 horas, minha previsão, né? Se Deus assim permitir. 10, 12 horas é muito tempo para ficar pensando na vida. Eu gosto de escutar uma musiquinha aí para ajudar o tempo a passar um pouco mais rápido. Não sei se dá pra ver, tem um fio aqui, ó. Eu liguei no capacete aqueles fones de intercomunicador que eu não uso mais, que o meu quebrou. Então eu coloquei só os fones aqui dentro do capacete e adaptei um fio. Aí esse fio eu coloco no celular, cabo no celular e vou escutando uma música. Alô, Paraná! Tô chegando, hein? Paranazão velho de guerra. 11h15 da manhã. O pneu aqui tá parecendo canoa furada. Aí, ó. E vamos lá para mais uma pernada. 400 quilômetros falta aí para chegar em Foz. E eu vou falar agora por que eu escolhi o Uruguai como destino dessa minha viagem. Então, como eu falei lá no começo do vídeo, o Uruguai foi o primeiro lugar fora do Brasil que eu fui de moto. Foi em 2014 isso. Nessa época,
eu não gravava ainda com microfone. E na verdade, assim, eu só tô voltando, por quê? Porque é um lugar que eu quero rever. Pelo fato da primeira vez que eu fui, eu tava ansioso, eu tava tenso, eu não sabia como que era o procedimento de aduana, como que ia ser, se eles iam me entender, se eu ia entender o espanhol, como que era posto de gasolina, pedágio, como que eu ia chegar num hotel lá, eu não tinha a menor ideia. Então, apesar de ter sido uma viagem sensacional, eu não aproveitei do jeito que eu gostaria de aproveitar. E também não gravei do jeito que eu gravo hoje, né? Olha quem deu as caras, o sol. Quem diria, hein? Chuva a viagem inteira, a 290 quilômetros de Foz. Aí, ó, solzão, dando as boas-vindas a essa nova viagem. Agora são 10 para as 3. 747 quilômetros rodados até o momento. Tudo bem, tudo tranquilo. Bora! Última parada, pessoal. Faltam 120 quilômetros para chegar em Foz. Estamos chegando no destino de hoje, Hotel Fenícia, Felipe, que é. Enfim, chegamos. Aí, pessoal, vamos ver esse sol aqui. Ó. Pôr do sol da hora que dá pra levantar o drone. Então é isso, pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa um like, se não for inscrito, se inscreva. Não se esqueça de olhar a descrição, que tem bastante informação que eu esqueço de falar. E o episódio que vem eu vou passar lá no Paraguai, mas isso você vai acompanhar só o vídeo que vem. Valeu, fui!